a gente vai falar sobre iluminação para sua orquídea. Não sai daí. Caros alunos, vocês sabem então agora que nós estamos indo para esse vídeo onde a gente vai falar da iluminação, tá? Então nós já passamos aí pelo processo da escolha do vaso, do substrato, do plantio. Agora é hora de trazer essa orquídea para vegetar onde ela vai viver. E para isso a gente precisa saber o nome da nossa orquídea. Precisamos saber o gênero e também a espécie. Eu não vou ficar falando aqui de gênero e espécie porque senão a gente ficaria aqui, eu acho que uma semana para falar de tudo isso. Porque hoje existem cerca aí de muitos gêneros, 35 mil espécies de orquídea, 40 mil espécies de orquídea, híbrido, sei lá, 150 mil. Então não dá pra gente ficar retratando tudo dentro de um vídeo que vai ter 15 minutinhos, né? Mas dá pra abrir sua cabeça para você aprender uma grande lição. Quando você comprar a sua orquídea, você ter essa orquídea identificada. Isso vai ser de suma importância, porque você vai precisar saber o nome dela para pesquisar e ver o tipo de iluminação que ela vegeta na sua localidade de habitat, né, onde que ela normalmente vegeta e como os cultivadores, né, até para você fazer uma pesquisa em grupos no Facebook, como que essas pessoas têm cultivado essas orquídeas para ter sucesso. Mas para isso, amigo, sem nome vai ficar muito difícil. Então na hora de escolher a sua orquídea, nominho nela para que você possa fazer essa escolha e poder então entender melhor essa aula de hoje, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho de alguns gêneros e de espécies para que você possa colocar no seu espaço, seja ele um orquidário, um apartamento, na sua sala, no espaço que você consegue cultivar a sua orquídea. Vamos começar falando então aqui de um orquidário que você, de repente, você tem um espaço, né? E que você possa colocar essa orquídea para vegetar nesse espaço ao lado de fora. Então vou lembrar sempre você que se você optou por ter um orquidário ao lado de fora, ele deve ter uma tela de sombreamento, né? Seja ele de 50%, de 70%, de 80%. Você vai escolher a tela de sombreamento mais indicada para a região do país que você mora, né? E também para o seu ambiente, né? Onde que passa esse sol, se ele é mais fechado, se tem parede em volta. Então essa é uma escolha que você vai ter que fazer. Escolheu isso tudo? A hora de colocar essas orquídeas dentro do nosso orquidário. E aí a gente vai começar a falar agora desses gêneros de espécies, onde a gente pode adequar melhor todas elas. Então, para a gente começar a fazer essa escada dentro do nosso orquidário, vou falar para vocês de algumas plantas pelas quais eu cultivo no ponto mais alto do meu orquidário, que vai servir para você também ter uma noção, tá? Aqui na minha mão eu estou com uma Cattleya valkyriana, tá? Cattleya valkyriana, Cattleya nobilio, Cattleya varxevixi, conhecida como Cattleya gigas. Também um grupo de plantas aí como a Adrolélia, né? A Adrolélia jonguiana, a Adrolélia alaori. São plantas que precisam receber bastante iluminação, tá? Mas também existem um outro grupo de plantas que precisam de muita luz. Epidendrum, encíclias, vandáceas, catasetum, as conhecidas aí como denfal, que nada mais é do que um dendróbio, assim também como os próprios dendróbios, as espécies dele. Braçávulas, todos os seus híbridos, viu? Nas Cattleyas, uma das primordiais que exigem luz está aqui, ó. A Cattleya aclande, tá bom? Olha só o ponto e a altura que ela está aqui, ó, né? E ao seu lado uma outra planta que também é exigente com iluminação. Aqui nós temos uma Hoffmann sanguela, planta que tem uma grande necessidade e exige que você coloque ela no ponto mais alto do seu orquidário. Bastante planta, né? Mas ainda ficou bastante coisa de fora, tá? Por isso você vai precisar fazer pesquisas. Agora a gente vai falar de plantas que precisam ficar um pouquinho abaixo, bem centralizada dentro do seu orquidário, e tem muita coisa aí. Centro do seu orquidário vão poder ficar aí todas as Cattleyas Gemini, Cattleya Mosse, Cattleya persivaliana, Cattleya triane, Cattleya labiata, híbridos de Cattleyas. Então passamos das Cattleyas, né, e um grupo aí de gêneros de plantas que lá em cima, e fomos até as Cattleyas um pouco mais mediana, altura aí do meu tórax, né? Então a gente está descendo dessa altura de 80 centímetros abaixo da tela de sombreamento, né, onde a gente colocou a primeira planta. Então a tela de sombreamento lá em cima e a minha planta aqui no meu espaço tem 80 centímetros, é onde está essa mais alta. Já 1,5 m, 1,15 m aí para baixo é onde se encontra
essa central que eu falei para vocês, que pode ser persivaliana, pode ser a Cattleya mosse, pode ser triane, tá? As rainhas, né, aqui do Nordeste, conhecidas, as nossas famosas labiatas. Pera aí que eu vou pegar uma plantinha para vocês verem. Essa é a rainha aí do Nordeste, a nossa princesíssima, majestosa labiata. Também temos as intermédias, né, que são bifoliares. E eu queria falar um pouquinho para você justamente sobre as monofolhadas e bifolhadas. Estudos revelaram que, por exemplo, orquídeas, né, cattleyas principalmente monofolhadas, são plantas que exigem um teor menor de iluminação. Estudos, mas sinceramente isso não é bem levado assim ao pé da letra, tá? Existem plantas, né, que exigem um raio de iluminação maior. Sobretudo, os estudos dizem que monofolhada é um pouquinho menos iluminação do que as bifolhadas. Então, quando a gente está falando da monofolhada, nós estamos falando de persivaliana, de labiata, de triane, de mosse, gemani, enfim, essas espécies que são monofolhadas. E aí a gente entra no grupo das plantas que são bifolhadas, né, que produzem duas folhas. Essas plantas são conhecidas como gutata, tigrina, schofieldiana, Cattleya granulosa, arrizoniana, ludigese e por aí vai. Bom, então tenham isso como uma regrinha, tá? De que plantas bifolhadas, elas precisam de um pouquinho mais de iluminação do que as monofolhadas. Então monofolhadas é aquelas que produzem apenas uma folha, e bifolhada são aquelas que produzem duas folhas. É o caso aqui dessa ludigese, só para vocês verem, tá? Ó, duas folhas, duas folhas, duas folhas, beleza? Essas são as Cattleyas bifolhadas. Ah, mas tenha cuidado. Essa daqui é a Cattleya schilleriana. E você pode ver, né, que ela é bifolhada. E se você for seguir a instrução que eu acabei de dar para vocês, de que vocês têm que colocar todas as plantas bifolhadas em maior iluminação, com essa planta aqui vai ser um desastre. Você simplesmente vai fazer essa planta virar um torresminho. Por isso que eu falo para vocês que toda planta, dentro de qualquer gênero, tem aquelas maiores, né? Você vai encontrar, por exemplo, dendrobium, todo mundo fala, sempre iluminação. Tem dendróbio como a Methystoglossum, entre algumas outras dendróbios, que gostam de menor iluminação. O caso da Cattleya schilleriana é mais ou menos esse. Dentro do grupo das Cattleyas existem as Cattleyas que gostam de muita iluminação, como já falado, as aclandes, né? As nobilias, valquirianas, aquelas que um pouco menos, né? A persivaliana, ludimaniana, triane, por aí vai, e aquelas que gostam de mais umidade, calor e baixa iluminação, que é o caso desta planta aqui, bifolhada, da Cattleya schilleriana, e também dessa outra, Cattleya violácea, que convive na Amazônia, mas que ela gosta muito mais de calor do que de iluminação. Por essa razão, tem o nome e a identificação da sua planta para você poder fazer a coisa certa na hora de encaixar a sua planta no orquidário. Como vocês estão podendo ver aí, aqui fica o meu encicletário. Encíclia sempre no ponto mais alto do nosso orquidário. E existem algumas plantas que exigem mais iluminação até do que essa no ponto mais alto. É o caso, por exemplo, dessa Encíclia Espírito Santense, uma planta de origem do Espírito Santo, que considerada rupícola, né? Até inclusive aqui no meu cultivo eu tenho cultivado ela com pedra brita, né? E essa planta aqui, ela em algumas regiões, ela só acaba trazendo floração em sol pleno. Você tem então as encíclias que também no nosso país, na região da Bahia, que você cruza com elas vegetando a sol pleno. Então essas plantas, elas são realmente muito exigentes em relação à iluminação, e umas podem ser mais exigentes do que outras, assim como algumas podem ser menos exigentes. Basta você notar o nominho e pesquisar. Existe um gênero de orquídea que é inclusive o maior dentre as orquídeas. É o gênero Bougainvillea. Existem mais de 2.000 espécies, ou pelo menos 1.800, 2.000 espécies nesse gênero. Essas plantas são asiáticas e vêm de uma região mais sombreada, muitas delas, também com muita umidade. Por isso, para nós cultivarmos essas plantas nos nossos espaços, nós temos que fazer o quê? Nós temos que sair dessa
desse alto, desse centro e colocar um pouco mais abaixo. Essa é uma bancada onde eu cultivo muitas das minhas Bubomphyllus. Inclusive essa Spider, que veio com floração, já está indo embora uma parte da floração dela, né? Mas ela trouxe uma rica floração, e você pode ver que ela está próxima do chão do meu orquidário. Assim também como essa outra, que toda hora floresce aqui, né? Essa não está tão próxima do chão, mas também requer umidade, né? É a Biflorum, ela produz sempre 2 florzinhas na sua haste, tá vendo? Olha aqui, que coisa mais incrível, né? Tá com uma floração aqui, tá com um botãozinho aqui, né? Uma floração bem abundante. Para isso acontecer, o local deve ter boa umidade. Quando a gente fala de boa umidade, perceba que o chão ali, né? Ele é todo de terra aqui embaixo, então quando eu molho essa umidade, ela fica aqui e certamente favorece esse tipo de gênero de orquídea. Logo abaixo das minhas Bubomphyllus, eu cultivava Phalaenopsis. Inclusive eu tenho aqui ainda um vaso, né, de Phalaenopsis espécie, que inclusive está vindo aqui com uma haste de flor. Veja que ela está muito bonita, né? E ela ficava nessa parte de baixo aqui, que na verdade eu estou tirando, né, do meu cultivo. Eu estou mudando. Muitas alterações eu fiz. Eu passei boa parte das minhas Phalaenopsis para a minha varandinha. E a minha cameraman vai mostrar para você agora. Essa área que você está vendo, minha varanda, é uma área de muita iluminação, e onde eu cultivo parte das minhas Phalaenopsis híbrido. Tenho também algumas espécies que eu já cultivo um pouquinho mais aqui para dentro, onde eu vou mostrar para você. Você vai poder acompanhar aqui comigo. Tem algumas espécies aqui, como por exemplo a Hermione. A Hermione é um cruzamento, né, mas espécie com espécie. Essa daqui seria a Hermione. Tem a Ludimaniana, enfim. E aqui eu tenho as Phalaenopsis espécies, né? Que, como eu falei já em algum outro vídeo, você vê que ela produz muitos cakes, né? Olha só, que incrível. Então essa iluminação aqui é que eu cultivo. Veja que ela está numa bancada mediana, mais ou menos a 1 metro do chão, tá? É a altura que está essa bancada. E aqui elas conseguem florescer, prosperar muito bem. Assim também como alguns gêneros, como o Dendroculum, né, Dendronquilum, como alguns gostam de pronunciar, micro-orquídeas. Veja que aqui eu tenho micro-orquídeas nessa altura do orquidário, tá vendo? A gente vai abaixando. E eu queria dar uma dica também super bacana para vocês. Todas as orquídeas que você tiver, por exemplo, essa Miltonia, que você tá vendo aqui, ela tem folha fininha, tá vendo? Fina, fina, fina a folha dela. A floração está passando, mas é só para deixar essa dica para vocês. Todas as vezes que você tiver uma planta de folha fina, procure colocar do médio para baixo do seu orquidário, tá? As folhas rugosas, aquelas folhas mais grossas, densas das orquídeas, suportam mais iluminação. Não é uma regra, né, universal não, mas é sim algo para você levar em conta. Então todas as orquídeas que tiverem folhas finas devem receber menos iluminação, fica essa dica para você também. Aqui uma bancada de Brasilélia, que vai bem também um pouquinho abaixo desse centrão, tá? Mas pode ser até no centrão, no caso das Brasilélias, por exemplo. Vai bem bacana numa altura assim, desde que aquilo que eu falei para você, né, tenha uma boa avaliação sua sobre a tela de sombreamento, porque você pode fazer essas alturas e etc, ou escolhendo uma tela de sombreamento muito escura, por exemplo 80%, e nesse caso você pode ficar até sem floração. Tem que ser muito bem estudada a tela de sombreamento, algo muito importante. Além dessas locações dentro do nosso espaço, a tela de sombreamento é quem vai dizer, né, o quanto de iluminação que vai entrar dentro do seu orquidário e que vai fazer com que as suas orquídeas venham ou não a florescer. Então leve sempre em conta que a iluminação é o que faz a sua orquídea florescer. Não adubos, não é nenhum tipo de outra coisa dentro do seu orquidário que vai fazer com que elas venham a florescer, e sim a iluminação. Se você fizer a escolha errada da tela de sombreamento, do local de cultivo dela, você não vai ter flores. Dessa forma então a gente vai encerrando esse vídeo aqui, porque nós vamos falar para você aí que mora num apartamento, para você que de repente mora onde só tem uma varandinha. Também vou dar algumas dicas para você que quer cultivar orquídeas e que tem esses espaços, né? Não tem essa possibilidade que algumas pessoas têm, esse espaço onde a gente pode colocar muitas orquídeas. Então, para você que mora em apartamento, para você que mora em uma casa que tem uma varandinha pequena, não perde a próxima aula, porque ela vai ser especial para você. Beijo, a gente sempre se vê por aqui. Tchau!